A primeira parte da minha experiência, a parte de deixar meu corpo, é praticamente a mesma de todos os livros e palestras que assisti e li. No entanto, durante a minha EQM, o que eu senti e compreendi durante a passagem pelo túnel, ou raio de luz em que eu estava foi bastante extraordinário. Passando por esta área, que parecia não ter fim, mas não era, pude sentir aqueles espíritos que estavam nas sombras, entendi por que eles não olhavam para a luz, principalmente por causa da doutrinação religiosa que havia vividos na Terra, eles sentiram que não eram dignos de olhar para a luz por causa das ações que fizeram na existência humana. Ao passar pelo túnel, cheguei ao fim, e vi o jardim mais bonito de todos os tempos. Eu tenho que intervir aqui, eu estive aqui 2 vezes antes, pois esta foi minha terceira EQM. Tudo o que eu vivenciei daquele lado, tudo o que eu lembro, eu não poderia incluir aqui, seria preciso muita digitação para colocar tudo. Minhas percepções sobre a vida, e sobre o que é a vida a tal ponto que muitas pessoas com quem estive em contato, também levantaram dúvidas, e perguntas que eles têm sobre suas próprias crenças. Não tenho medo da morte ou de morrer. Eu nem me importo como eu vou morrer. Tenho uma promessa feita a mim pelo Criador, no momento em que minha missão nesta existência terminar, partirei imediatamente, e não me importo como vou sair. Eu só quero ir para casa. A única coisa que tenho a acrescentar é que, enquanto estava na minha experiência, tive o prazer de conversar com Jesus. Eu sabia que era Ele, e isso eu nunca posso negar. Também recebi um abraço maravilhoso dele. Senti seu corpo com o meu espírito, e há momentos, especialmente quando tenho crises ocasionais de depressão, ainda posso sentir seu corpo físico com a ponta dos dedos, e sei que ele era real e que o que ele trouxe ao mundo foi maravilhoso. Você tem uma compreensão clara de qual é sua missão, e como realizá-la, ou você apenas tem que pensar e sentir o seu caminho da melhor maneira possível? Meu entendimento de qual é minha missão nesta terra, primeiramente foi escondido de mim. Não apenas a meu pedido, mas com minha permissão. Pedi que fosse escondido para não concluir logo. Assim, concordo também que postado de sinalização, seria colocado ao longo do caminho, apenas para que eu tenha lembretes de que estou seguindo o caminho escolhido. Você disse que esteve 2 vezes no mesmo lugar em suas experiências de quase morte. Houve diferenças em como você percebeu sua experiência de uma vez para outra? Ou foi tudo essencialmente o mesmo a cada vez? Você sente que recebemos um maior grau de compreensão a cada EQM, ou não? Não houve tantas diferenças, mas o grau de compreensão aumentou mais em cada EQM do que na anterior. Você disse que era um mórmon devoto antes de suas experiências, mas que agora você não pertence a nenhuma religião organizada. Além dessa mudança óbvia, que outras mudanças específicas você fez em seu sistema de crenças como resultado de sua experiência? Por favor, seja o mais explícito possível. Um entendimento do que é a vida e qual o nosso propósito verdadeiramente aqui. Os Mormons acreditam e ensinam que existem aulas e níveis no céu em que seremos julgados e colocados, e somente no nível mais alto podemos ascender para estar com Deus. Com a minha experiência, eu aprendi ou lembrei que não havia aulas ou níveis como eles ensinavam. Mas os níveis são mais de compreensão do que de punição. Faria sentido colocar uma criança de 2 anos com um grupo de pessoas com doutorado? A criança de 2 anos não entendia. Ainda, aqueles que têm um doutor se humilham com seu nível de compreensão para ensinar, cuidar e ajudar a criança de 2 anos a crescer em seus níveis de compreensão. Antes de ser mórmon, fui criado em um lar metodista pentecostal. Cresci acreditando que Deus Pai era um Deus irado e vingativo, e que Jesus foi enviado para nos salvar da sua ira. Errado. Por uma coisa, Deus não é um Deus irado e vingativo, mas é um Pai amoroso para todos os seus filhos. Quanto a Jesus, uma coisa que os teólogos querem que não sabemos é que, enquanto Jesus estava nesta terra, ele era humano.
Todos os principais que ele ensinou fazia como humanos. O casamento na Bíblia onde ele transformou a água em vinho. Este foi seu casamento, se você estudar a história judaica. Como humano, tem esposa e filhos, só não sabemos quem é sua linhagem. Uma coisa que ele me ensinou, é que se você luta em tentar fazer todos os principais que ele ensinou, pare. Não faça todos de uma vez. Pegue um e trabalhe nele, quando se tornar segunda natureza, pegue o próximo, etc. Quando ele disse, estas coisas que eu faço, você pode fazer também, e mais algumas coisas, ele não exagerou, mas é a pura verdade. Uma das outras coisas que ele me disse, que era a melhor forma de o homem saber que não temos que ser salvo. Salvo de quê? Nossa alma já é eterna, sempre será. Nossa alma ou espírito é literalmente um filho de Deus, e como tal é eterno. Quando percebemos que todas as coisas, todas as palavras vêm de Deus, nada é ofensivo a Deus, porque veio de Deus. O que é ofensivo é como o percebemos. A partir disso, parece que temos controle total sobre a maneira como nossa vida se desenrola e se desenvolve. É isso que você queria dizer? Em caso afirmativo, como decidimos qual tempo escolher e em que direção seguir? Temos controle sobre nossas vidas? Essa é a nossa escolha de agência livre. Deus nos deu isso e nunca vai tirar. Em cada coisa que fazemos, temos a escolha de construir ou derrubar. Controlar e manipular ou guiar e deixar ir e deixar outros fazer suas escolhas para suas vidas. A pergunta que você tem, sobre como Deus, o Criador vê alguém que tem que matar por seu país. Essa pergunta também pode ser feita a qualquer um que tenha que tirar a vida de outro para defender seu país ou modo de vida. Quando eu estava do outro lado e estava assistindo a minha revisão de vida, também havia outras perguntas que eu tinha relacionadas a muitas coisas diferentes. E é interessante notar que uma dessas questões foi tirar uma outra vida. Outra discussão foi sobre Adolf Hitler e aqueles como ele que fizeram parte de nossa história, notáveis por suas ações. O que me foi mostrado foi que a cada um de nós, incluindo Hitler, todos foram mostrados o que nossa missão nesta terra implicaria. Vimos tudo o que aconteceria durante a nossa vida. No entanto, também nos foram mostrados vários caminhos que poderíamos tomar ao longo de nossa vida. Nenhum desses caminhos é predestinado. Mas, em vez disso, nós, não Deus, colocamos sinalizações específicas ao longo do caminho para desencadear as decisões que devemos tomar. Às vezes os reconhecemos. Uma coisa que sabemos, quer optemos por vir a esta terra como brancos, negros, orientais, mexicanos, cristãos, judeus, católicos, muçulmanos, hindus ou budistas, também sabemos e percebemos que pode haver momentos em que teremos que defender nosso modo de vida, e nossas crenças pessoais, até mesmo ao ponto de tirar uma vida humana enquanto estamos aqui. Essa é a nossa liberdade de escolha. Sabemos também que quando aqui viermos, poderemos ser chamados a exercer o nosso dever de cidadão de um determinado país, de proteger e defender esse modo de vida. Quando se trata de julgar, Deus não julga como muitas religiões praticam, elas fazem um trabalho muito bom em culpar você até a morte. Culpa por olhar para uma mulher ou um homem, por tomar uma bebida, fumar, etc. No entanto, por defender seu modo de vida, você é recompensado e elogiado. A religião, todas as religiões, foram criadas pelo homem, e o homem é aquele que escreveu, e criou as leis que regem como você deve se sentir, o que deve fazer e o que pensa. Deus não é religião, ele é apenas Deus. Ele é o grande eu sou, e pronto. Somos uma parte do grande eu sou. Isso nunca vai mudar. Não importa o nome que ele usa, ele ainda é Deus. Quando a humanidade tiver a pista de que para parar toda a loucura, simplesmente temos que perceber que Deus é Deus, e que somos todos, literalmente, uma parte de Deus. Nossos corpos humanos podem ser uma parte de nossos pais com todas as suas gerações, mas nosso espírito tem apenas uma geração, você como o eterno Filho de Deus.
Quando a humanidade compreender a continuidade da alma, a humanidade também perceberá que não precisamos mais forçar os outros a mudar os pontos de vista individuais, porque isso não importa. Os indivíduos serão aceitos por quem são. Finalmente, não haverá mais mortes, doenças e possivelmente não haverá mais mortes. No entanto, morrer é apenas um renascimento, outra transição desta existência de volta à existência de onde viemos. Então, de volta à sua pergunta. Deus não julgará aqueles que tiveram que tirar a vida para defender a si mesmos ou ao seu país. Se um indivíduo tem culpa por uma ação, é seu próprio autojulgamento. Antes de terminar isso, deixe-me tentar compartilhar uma pequena parte da minha EQM com todos. Ao passar pelo túnel, pude sentir os espíritos que estavam nas sombras além do túnel de luz. Eu podia sentir o tormento, o medo, a culpa e a vergonha que eles estavam sentindo. Perguntei aos meus guardiões como Deus poderia condenar esses espíritos a este reino. Foi-me dito que Deus não os colocou lá, eles se colocaram lá. Perguntei o que eles queriam dizer com isso. Vou ser um pouco franco aqui. Muitas vezes as religiões ensinam que ações e palavras podem admitir ou impedir uma pessoa de entrar na presença de Deus. Esses tipos de ensinamentos ensinam culpa e vergonha. Por exemplo, se você disser as palavras merda, droga ou inferno, essa alma não será digna de estar na presença de Deus. Se uma pessoa escolher viver um estilo de vida diferente da norma, muitas religiões irão expulsar o membro do grupo, tornando-o bode expiatório, e lembrando ao resto da congregação como esse indivíduo será lançado no inferno, e nunca verá a luz de Deus. Quando estive na presença do meu Criador, fiz coisas em minha vida que não eram a norma, mas não senti vergonha por elas, apenas me senti amado. Enquanto estive lá, pude rever 4 velhos amigos que tive nesta terra. Esses amigos foram todos mortos em um acidente de carro depois de terem sido atropelados por um motorista bêbado. Alguns pensariam que estava tudo bem porque eles foram mortos inocentemente. O motorista bêbado também foi morto. No entanto, ele também estava lá. Por quê? Porque todos os caras o perdoaram por suas ações. Todos os 5 sabiam e concordavam que suas missões nesta terra terminaram naquela noite em particular. Eu também esqueci de mencionar, os meus 4 amigos não deveriam estar no céu, porque a religião os condenou ao inferno. Todos os 4 nesta terra tinham sido gays. Eles não tinham vergonha ou culpa por seu modo de vida. A sociedade tinha vergonha e culpa. Esses eram grandes caras, eles nunca machucaram outro ser humano. 3 deles até tinham irmãos mais novos, e eles nunca os molestaram ou profanaram, na verdade eles os protegeram, até o dia em que morreram. Quando passamos para aquele lado, quando Jesus foi para os presos, ele estava falando daqueles que estavam nas sombras. Aqueles por sua culpa e vergonha sentiram que eram indecentes e incapazes de serem amados por Deus. Eles são quem somos para ajudar, ensinar aqueles que permanecem torturados nas sombras a despertar e perceber que sua turbulência não era necessária. Deus é puro amor. As experiências que essas almas tiveram na Terra foi apenas isso, uma experiência e parte de sua missão. Quando aprenderem a deixar de lado a culpa e a vergonha, retornaram à luz. Espero que isso ajude e tente responder suas perguntas. Eu estava passeando com meu cachorro e comecei a espirrar. No começo, eu pensei que era normal, mas os espirros eram implacáveis. Senti a necessidade de voltar para dentro. Quando cheguei ao meu apartamento no 5º andar, eu ainda estava espirrando e começando a coçar. Minha esposa estava em casa e eu disse a ela que me sentia estranha. Minha língua estava inchando e meus olhos estavam vermelhos, e começando a inchar também. Minhas palmas estavam coçando, assim como meu pescoço e costas. Ela sabia que eu estava tendo uma reação alérgica, e foi buscar Benadryl na mercearia do outro lado da rua.
Pouco depois que ela saiu, comecei a ficar sem ar e suando profundamente. Mandei uma mensagem para ela que precisava de uma ambulância. Por acaso havia uma ambulância em frente ao nosso prédio e ela implorou a eles que deixassem um membro de sua equipe vir me ajudar. Eles disseram que não podiam. Minha esposa me mandou uma mensagem para ir ao P2, estacionamento nível 2, para encontrar os paramédicos que estavam a caminho. Eu li o texto enquanto minhas vias aéreas se fechavam, e eu não conseguia mais respirar. Caí da cadeira em que estava sentada, e experimentei minha primeira das 4 mortes que se seguiriam naquela noite. Entrei na escuridão. Nada estava lá, sem som e sem luz. Não fiquei muito tempo neste lugar porque meu cachorro começou a latir em um tom alto. Ele sabia que eu estava em apuros. A frequência perfurou minha consciência e eu voltei a mim. Eu ainda não conseguia respirar, mas sabia que tinha para onde ir. Eu cambaleei até a porta da frente para fazer o meu caminho para o elevador. Não me lembrei de pegar meu telefone. O elevador estava a 60 pés de distância. Eu dei 5 passos para fora da minha porta e estava com falta de ar. Lembro-me de pensar comigo mesmo, é assim que vou sair. Mesmo? Caí no chão no corredor depois de não conseguir respirar, e o que aconteceu a seguir foi uma mudança de vida. Quando eu dei meu último suspiro, meus olhos se fecharam na morte, e eles se abriram em uma linda, radiante, luz branca ilimitada. Era cristalino. Minha forma física não era mais uma forma humana. Eu era um corpo de luz. Eu poderia dizer, porque eu podia ver meu reflexo. Era como se eu estivesse me olhando no espelho. Eu me encontrei puxado pela luz em uma velocidade acelerada. Era como se eu estivesse sendo sugada pelo ar, por uma força poderosa, mas gentil e amorosa. Era como se eu estivesse andando em um elevador cósmico. Eu não estava com medo, no entanto. Tudo o que eu podia sentir era um amor tão poderoso, que eu sabia que estava indo para casa. Enquanto continuava em velocidade acelerada, fui parada por meus avós que saíram do vazio. Eram corpos de luz luminosos que eu podia reconhecer por sua energia. Eu podia senti-los. Eles se desculparam, e queriam me dizer que estavam arrependidos. Por telepatia, eles disseram que agora que estão do outro lado, entendem que por ser gay, eu tinha vivido com tanto medo. Eu tive que viver em um silêncio aterrorizada durante a minha infância, e não saí até os 31 anos. Por ser gay eu vivia com medo em minha própria casa, porque minha mãe teria me espancado ou me expulsado de casa. Ser gay tinha um estigma particular associado a isso, porque significava que meu pecado era único. Fui ensinada que eu era uma abominação, destinada ao lago de fogo desde que cresci como uma batista do sul, no cinturão bíblico. Em 2009, eu tinha sido alvo de um crime de ódio porque eu era gay, atacado e deixado para morrer na rua. Eu entendi o que meus avós estavam me dizendo. Isso me fez sentir bem ao ouvir esse pedido de desculpas. Disseram que não era a minha hora e que eu precisava voltar. Eles irradiavam amor através de sua energia. Aceitei suas desculpas. Eu disse que também os amavam, mas tenho outro lugar para ir, enquanto apontei para a luz. Eu carinhosamente os enxotei. Eles demonstraram um senso de humor, quase uma arrogância, pois eles honraram meu desejo. Nesse momento olhei para cima e vi meu destino. Eu estava olhando com admiração para Deus. Era como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto eu olhava para Deus com espanto, cada insulto gay ou ato violento já impresso em mim, passava por mim com tal fluxo. Acontecimentos em minha vida passaram em minha mente como um filme. Senti um peso profundo enquanto olhava diretamente para um Deus todo-poderoso e sem gênero. Eu estava pensando, esse foi o momento do lago de fogo. Eu seria lançado no inferno por ser uma abominação. Com absoluta humildade, pronunciei 7 palavras: sou gay, você ainda vai me amar. A luz brilhante e amorosa se formou em asas. Ele me levou para seus vastos braços espirituais, enquanto aconchegava o universo. Eu vi planetas, estrelas, galáxias e aglomerados sendo todos trazidos para um abraço cósmico de Deus em um humano. O lugar para onde fui levado seria o coração. Quando Deus me trouxe para um abraço cósmico, Ele disse: você é minha filha. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Vá dizer a eles. Ele disse isso com um sotaque sulista. Ele me deu um tapinha nas costas como um treinador encorajando seu jogador a voltar ao jogo.
Naquele momento meus avós correram para a luz, e eu fui jogada de volta ao meu corpo. Isso explicava seu senso de humor e leve arrogância. Eles sabiam o que ia acontecer. Ser jogada de volta no meu corpo não era agradável. Senti meu corpo saltar e ainda não conseguia respirar. Minha pressão arterial despencou. Eu estava tão livre no outro lado e agora estava tão restrito. Ganhei impulso suficiente para dar mais 25 passos e desci novamente. Minha esposa estava me cronometrando, e ficou preocupada por eu não ter chegado ao andar P2. Ela subiu as escadas e chegou ao 5º andar. Ela estava correndo pelo nosso corredor, e olhou para a esquerda para o corredor que levava ao elevador. Ela me viu no chão e que eu não estava respondendo. Ela assumiu o controle da situação e carregou meu corpo morto e flácido pelos 7 metros restantes até o elevador. Durante este tempo eu estava na escuridão total. Nenhum Deus. Sem avós. Sem luz. Apenas escuridão. Minha esposa estava me dizendo coisas para me fazer aguentar. Havia desespero em sua voz quando ela nos colocou no elevador. Do nada, acordei espontaneamente em seus braços, e disse a ela que a amava e que estava indo para casa. Eu caí sobre ela com meu corpo morto e flácido enquanto ela apertava o botão P2 no elevador. Ela errou o botão e o elevador subiu. 2 homens entraram no elevador e Malia, minha esposa, implorou por ajuda. Um dos homens era médico do exército. Ela explicou que eu tinha entrado em choque anafilático, e os paramédicos estavam nos encontrando no P2. O médico do exército me colocou no chão do elevador e assumiu o controle. Não me lembro da viagem de elevador até ouvir o médico dizer meu nome em voz alta. Ele disse: Carrie, ouvi dizer que você jogou basquetebol. Ele colocou ênfase no meu nome, na palavra basquete. Ele aparentemente conheceu minha esposa algumas semanas antes desta noite, e ela disse a ele que eu era uma atleta talentosa. Lembro-me de acordar com o sorriso mais bonito à distância. Ele foi treinado para saber o que fazer. Se ele não estivesse entrado no elevador, acho que não teria voltado. Teria sido assustador. Em seguida, todos esses paramédicos correram para o elevador e me tiraram. Eles não sabiam de tudo o que eu tinha passado nos últimos 25 minutos. Eu estava acordada e respirando, mas meu corpo parecia paralisado. Eu me senti como um par de olhos em um corpo que era tão pesado e denso. Os paramédicos começaram a falar comigo e me perguntaram se eu poderia me levantar sozinha. Olhei para eles como se fossem loucos. Eu ainda estava falando telepaticamente. Eu disse por telepatia: não consigo me levantar sozinha. Você sabe onde estive e sabe como esses corpos são pesados e restritos. Não consigo me mexer. Eles não me ouviram e eu não conseguia falar. Eles olharam para mim como se eu estivesse sendo difícil, e fossem fazer com que eles me levantassem do chão. Depois de vários minutos tentando me orientar sobre onde eu estava e o que havia acontecido, fui levado ao pronto-socorro, tratado de choque anafilático e liberado na manhã seguinte. Antes desta noite, eu nunca tinha tido uma reação alérgica a nada. Eu não tinha feito nada diferente esta noite do que nas outras noites. Eu não tinha comido nada que fosse estranho ou diferente. Passei com meu cachorro na mesma rota que todos os dias. Nos 20 dias seguintes, entrei em choque anafilático mais 6 vezes. Eu tive que usar uma EpiPen para salvar minha vida. Fiz mais 6 viagens na ambulância para a sala de emergência. Meu corpo estava encharcado de epinefrina. Minha cabeça e meu coração pareciam que iam explodir. Eu estava sendo testada na faculdade de medicina para saber por que eu havia entrado em choque anafilático 7 vezes em 21 dias. Nada estava testando positivo para uma reação alérgica. Até hoje eles não têm ideia do que causou o choque anafilático. Não aconteceu novamente nos últimos 3 anos. Após a EQM, comecei a perder a consciência em momentos aleatórios, e felizmente, esses episódios aconteceram quando eu estava em minha casa. Uma noite, levantei-me do sofá para ir para outro quarto, e senti como se estivesse andando na areia movediça. Eu caí no chão, caí na porta do armário, e cortei minha cabeça. Rapidamente recuperei a consciência como se nada tivesse acontecido. Eu estava sendo tratado por síncope, mas eles não sabiam o que estava causando isso. Isso durou 1 ano e meio antes que meu médico decidisse colocar um monitor no meu coração. Usei este monitor por 2 semanas seguidas, e ele gravou meu ritmo cardíaco.
Os resultados do teste voltaram mostrando que meu coração estava parando por 9 segundos de cada vez. Consequentemente, eu precisava de um marca-passo imediatamente. Em janeiro de 2017, implantei o marca-passo. A causa da parada do meu coração é desconhecida. Eu não experimentei qualquer outra condição médica desde esta data. Antes do choque anafilático, eu estava me recuperando de ferimentos de um crime de ódio que ocorreu em 2009. Fui atacada e brutalmente agredida. O perpetrador me deixou para morrer na calçada e nunca foi pego. Eu tive uma experiência fora do corpo esta noite, mas não atravessei. Eu vi meu corpo ensanguentado na calçada. Reconheci o corpo, mas fui imparcial em relação a ele. Ouvi uma voz dizer: ligue para o 911, e alguém respondeu: ela tem seguro. Várias pessoas estavam reunidas ao meu redor. As pessoas pensavam que eu tinha sido esfaqueada porque havia uma poça de sangue no meu estômago. Eu estava acima do meu corpo, e podia ver que o sangue escorria do meu rosto, e o sangue escorria pelo meu braço. Meu braço estava cruzado sobre meu estômago, onde eu estava deitada em posição fetal. Fiquei fora do meu corpo por 15 a 20 minutos. Lembro-me de estar de volta ao meu corpo quando os paramédicos me colocaram na ambulância. Olhei para o lado e eles estavam borrifando meu sangue da calçada com uma mangueira de alta potência. Meu rosto ficou destroçado. Meus dentes foram arrancados. Demorou 5 meses para o inchaço diminuir apenas para que pudessem realizar a cirurgia. Fiz 2 cirurgias reconstrutivas faciais nos próximos 7 meses. Meu ombro ficou travado pela queda no assalto. Demorou 7 anos para se recuperar. Causou estragos em minha mente e corpo. Felizmente, recuperei totalmente desse pesadelo médico. Essa é uma foto real do momento em que os paramédicos estavam me socorrendo, quando tive minha EQM. Aqui está, como eu era no outro lado, enquanto atravessava o túnel em direção à luz. Desenhado pelo artista Zbigniew Sokolowski.